Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Boa noite. Muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX. Estamos aqui então para a primeira parte do Magazine RLX Desporto. Hoje vamos falar daquilo que se passou na Taça de Portugal masculina, mas também no Campeonato Nacional de Futebol Feminino, e ia começar por aí. Uma conquista que o Benfica teve em pleno estádio de Alvalade, não é? Vencendo a equipa do Sporting por 3-0. Um resultado que, enfim, espelha, não sei se espelha, enfim, mais ou menos. O Benfica foi superior, claramente. Mas pronto, Fábio, fala-me lá então dessa grande vitória que o Benfica teve neste Campeonato Nacional, que lhe deu o título máximo do futebol feminino em Portugal. Boa noite, David. Boa noite, Bruno. Cumprimentar-os também, os nossos ouvintes. Sim, foi efetivamente um fim de semana onde o futebol feminino deu largas à alegria benfiquista que nos últimos tempos não abona pelo lado masculino. Foi uma boa época a nível do futebol feminino do Benfica. Conseguiu ganhar a Taça da Liga e agora vencendo o campeonato em pleno estado de Alvalade por 3-0. O Sporting jogou bem também, convém referir isto. Foi um jogo mais equilibrado do que o resultado possa transparecer. O Sporting era mais experiente, na última ou na penúltima jornada empatou e fez com que fosse obrigado a vencer o Benfica para ser campeão. O Benfica bastava um empate. O Benfica começou na expectativa e a partir de um contra-ataque faz 1-0 e a partir daí as coisas tornam-se um bocado mais complicadas para o Sporting, ou para as jogadoras do Sporting. Foi um jogo interessante, bem jogado. O Sporting teve sempre, como esteve atrás do prejuízo, esteve sempre mais na frente, o Benfica sempre mais na expectativa. Depois do 2-0 as coisas ficaram resolvidas e o 3-0 acabou por aparecer num penalti que para mim é no mínimo duvidoso, mas é o que é. A vitória penso que não sofre grande contestação, o título também não seria merecido, e eu penso que disse isto há 2 semanas ou na semana passada, que qualquer que seja o campeão é sempre merecido, e continuo com a minha máxima. Acho que só faltou mesmo o público. E hoje que nós ouvimos que haverão mais de 4.000 espectadores ou 5.000 espectadores no estádio do Dragão para a final da Champions, pergunta-se, eu volto a fazer a mesma pergunta, porque é que nós não podemos ir ao estádio, mesmo de uma forma mais limitada. Há um tratamento muito desigual para com o desporto e principalmente para com o futebol. Queria também referir, poderia ser a minha nota final, mas gostava de referir já no início a vitória do Benfica em hóquei patins masculino, um Dragão Caixa, penso que chama-se Dragão Caixa, ou pelo menos no pavilhão do Dragão. O Benfica faz 2-0, amanhã pode passar para a final se vencer no pavilhão da Luz. Depois de uma meia final da Champions League, onde o jogo com o Sporting foi bastante equilibrado, o Benfica voltou forte, ou continua forte, e as expectativas nesta época, pelo menos no hóquei de patins, poderão ser interessantes para a equipa masculina do Benfica. O futsal, para terminar esta minha primeira intervenção, também venceu, também está uma vitória de chegar à final, mas aí seria, ou será mais natural. Exatamente, já vamos falar nisso. Bruno, antes de falarmos da Taça de Portugal, falamos então do Campeonato Nacional de Futebol Feminino, que pelo facto de ter o Benfica e o Sporting num jogo que era decisivo, e por facto também ser no estádio de Alvalade, ao que parece teve uma audiência fantástica. Ou seja, isto quer dizer que o futebol feminino está mesmo a ganhar o seu espaço e está a ganhar muito mediatismo, o que só favorece, obviamente, a modalidade em si. Boa noite, é verdade. O futebol feminino está a ganhar mediatismo e por direito próprio, porque já assistimos a vários jogos de grande qualidade, principalmente entre clubes mais fortes e com melhores condições. Falo obviamente do Sporting, do Benfica, do Braga, do Famalicão. O próprio Estoril também já começa a ter uma estrutura engraçada. E efetivamente, como acontece em outras modalidades,
com a entrada dos clubes grandes nas modalidades, há sempre esta tendência para um crescimento. E obviamente que a entrada do Sporting numa primeira fase na modalidade e agora com a entrada do Benfica também, isso veio claramente potenciar o futebol feminino e é de salutar. Nós ainda não fazíamos este programa ano passado, portanto eu nunca pude fazer esse apontamento, mas faço agora. Para mim não faz qualquer sentido a entrada do Benfica no futebol feminino da forma como entrou o ano passado. Começar na segunda divisão, porque, ok, isso passou a ser uma mensagem de moralidade que não faz qualquer sentido, porque não há nenhum tipo de moralidade quando uma equipa começa na segunda divisão com o orçamento de primeira divisão, porque tinha um objetivo claro e assumido de ganhar a Taça de Portugal, e com isso cilindravam os adversários da segunda divisão com resultados de 20 golos e 30 golos, e isso não é prestigiar nem a modalidade, nem o desporto em si. Portanto, compreendo que por parte de alguns benfiquistas tenha havido essa falsa ilusão que seria se calhar mais interessante começar da segunda divisão, para dizer que começaram de onde deviam ter começado, mas eu não concordo com isso. Eu acho que efetivamente os clubes, quando têm grandes condições financeiras, quando têm grandes condições logísticas, a poderem iniciar uma modalidade e sabendo que vão potenciar essa modalidade e vão tornar essa modalidade mais atrativa, devem começar colocados no sítio para o qual investiram. E, portanto, o Benfica deveria ter começado logo na primeira divisão, iria fazer, sem dúvida, um campeonato da primeira divisão mais interessante ainda do que já foi o ano passado, tal como foi este ano um campeonato interessante. E aqui, a nível dos investimentos, Benfica, Sporting, Braga, são clubes que investem, Famalicão, o Benfica ganha de uma forma justa, na minha opinião, com uma equipa com muita qualidade. O Sporting também tem uma equipa de grande qualidade, como o Aftab disse bem, qualquer uma das equipas podia ter ganho, qualquer uma das equipas seria um justo campeão. Parece-me que o título fica bem entregue ao Benfica, até porque, tendo o Benfica investido na modalidade e entrado na modalidade, o Sporting já foi campeão, o Braga já foi campeão, o Benfica ser campeão, e acho que este tipo de variabilidade nos vencedores também vem fomentar ainda mais este espírito competitivo, este espírito esportivo, e aumentar ainda mais a visibilidade e o interesse da modalidade. Portanto, sinceramente não fiquei uma evolução também muito positiva que houve é o facto de já haver duas equipas claramente profissionais, o Benfica e o Sporting, e tanto no Braga como no Famalicão, se bem que ainda não totalmente assumido esse profissionalismo, há claramente ali jogadoras que são profissionais. Portanto, até nisto houve uma evolução muito acentuada nestes últimos 2-3 anos. E o facto de exportarmos jogadoras para fora, e agora fomos recuperar novamente uma jogadora que já tinha sido do Sporting para a Inglaterra, para o Aston Villa, e que volta agora outra vez, parece-me que o caminho está a ser feito. Agora, obviamente que tem que haver um investimento grande na formação, porque sem o investimento na formação não podemos estar constantemente a viver disto e contratar jogadoras lá fora, jogadoras ao estrangeiro, que obviamente que acrescem qualidade a este campeonato e ajudam a crescer a jogadora portuguesa também. Portanto, isso é notório, é óbvio. Treinar com os melhores, jogar com os melhores faz com que as jogadoras portuguesas possam evoluir, mas tem que haver uma aposta clara na formação também do futebol feminino, porque já se percebeu que o futebol feminino veio para ficar e que garantidamente vai continuar a ter visibilidade, e acho muito bem, porque estamos a seguir o exemplo dos países na Europa que já dão um grande destaque ao futebol feminino, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, da Alemanha, de Espanha, e faz todo o sentido, sendo nós um país com tanto passado desportivo e com um nome desportivo atualmente no futebol tão grande, faz todo o sentido. Temos um campeonato competitivo e jogadoras cada vez com mais qualidade. Isso também se reflete nos resultados que a Seleção Nacional paulatinamente vem atingindo, ainda não está naquele patamar que se desejava, que era participar em todas as grandes competições, mas para lá caminha. Bom, vamos então mudar agora de assunto, vamos passar àquilo que se passou, passa a redundância, no estádio de Coimbra, onde o Benfica perdeu, para uns surpreendentemente, para outros nem por isso, a final da Taça de Portugal, o único título que poderia ter conquistado. Inverti agora aqui os papéis e ia falar primeiro com o Aftab sobre isto. Aftab, primeiro, estavas à espera desta derrota ou foi para ti surpresa? Eu falei que não eram faltas contadas. Eu tinha comentado isso a semana passada e não foram. E a partir dos 18 minutos ficou mais difícil. O Benfica jogar com 10, o Benfica não entrou muito bem, mas não estava a conseguir controlar o jogo, mas para mim também não estava a ser inferior ao Braga. Estava um jogo na expectativa. Não estava um grande jogo,
a partir dos 18 minutos as coisas complicaram-se com expulsão. Podemos discutir se é ou se não é expulsão, mas como sabem, eu evito, na maioria dos casos, falar de arbitragem, não iria ser agora porque o Benfica perdeu, queria falar muito sobre a arbitragem. Para mim não é expulsão por 2 motivos. Primeiro porque não aparentemente, ou pelo menos a mim, não parece que seja falta. Segundo, o jogador, mesmo ficando isolado e baliza aberta, não estava virado para a baliza, estava virado para o lado. Mas não nos podemos desculpar nas arbitragens. Na melhor fase do Benfica, o Benfica sofre o gol. Vlaco Dimos não esteve bem no gol, o corte do Vertonghen também não é dos melhores, é um grande gol, acho que também devemos valorizar, é um grande gol. O Braga é uma grande equipa, fez um grande jogo, mereceu ganhar, não sou daqueles... Estão-me a ouvir bem? Estou. Eu estou a ouvir bem. Não estão com o micro desligado, isso é... Não, estou a ouvir, Aftado. Desculpa, Okay, tens razão, mas estamos a ouvir perfeitamente. Podes continuar. E então, basicamente, estava a dizer que o Braga jogou bem, mereceu ganhar. Acho que é claro que o Benfica precisa de refletir. Em Espanha, os melhores não foram campeões. Na França, principalmente, os melhores não foram campeões. Em Portugal, o Sporting, com um orçamento inferior ao Benfica e ao Porto, foi campeão. O Braga, com um orçamento claramente inferior ao Benfica, vence a Taça de Portugal. O Benfica, nas meias finais da Taça da Liga, contra o mesmo Braga, também perdeu. Acho que devemos refletir mais nisto do que falar na arbitragem e virar todo o foco para a arbitragem. Obviamente que a arbitragem ficou condicionada por aquele momento. Ninguém não se falaria tanto na arbitragem se por acaso o Benfica tem tido a sorte e a audácia de fazer primeiro o gol que o Braga, que teve essa oportunidade, pelo menos na oportunidade do Weigl, e passa a redundância, mesmo antes do gol do Braga. Na segunda parte, o Benfica jogou mal. Se na primeira parte ainda o jogo foi equilibrado, na segunda parte o Benfica jogou mal, mereceu perder. Acho que eu queria referir isto. Como também não falo de arbitragens, raramente critico muito os jogadores, porque acho que também tem os seus momentos menos felizes. Tarap teve um momento menos feliz. Eu ontem a brincar, quando fui ao café logo de manhã, disse que atenção, não brinquem comigo, porque estou tão bem disposto como o Tarap, mas o Tarap não teve um momento feliz. Eu percebo, e não tinha percebido, só ontem que percebi que o Piazon tenta chutar a bola e a bola bate contra o Tarap e o Tarap vai ter contra o Piazon. Não é uma atitude correta, não tentando justificar isto, porque a atitude não é todo correta. Acho que a atitude do Eduardo também não fica nada... o Eduardo para mim não fica bem na fotografia, e não é por ter sido um ex-jogador do Benfica, é porque se na adrenalina do jogo nós até podemos eventualmente desculpar ou compreender a situação, os bancos e ainda para mais elementos técnicos do banco, que não estamos a falar em jogadores, deviam ter um comportamento mais condigno e mais decente, ou pelo menos mais respeitador, e com esta análise fico, pelo menos nesta altura. Muito bem, devolvo a mesma pergunta ao Bruno. Bruno, surpreendido pela vitória do Braga ou nem por isso? Começar aqui pelo fim do Aftab e efetivamente dar-lhe toda a razão. Quando falamos de algo que é factual, os erros no futebol, e aqui estamos a falar de futebol, mas nas outras modalidades um bocado idêntico, mas no futebol os erros e os momentos de maior descontrole emocional acontecem nos momentos finais dos jogos. E isso tem uma explicação fisiológica, tem a ver com o facto de haver menor transporte de oxigênio em função do desgaste, e é normal que os atletas não consigam pensar de uma forma equilibrada, muitas vezes racional, ponderada, e isso aceita-se. Não é desculpa, mas aceita-se. Efetivamente o Eduardo sai ali do banco com aquela atitude, ficou muito mal, concorda sempre com o Aftab. Em relação ao jogo, eu estou felizmente refém das minhas palavras, porque já o disse aqui, eu sou contra a inferioridade numérica no futebol. Já o disse, é mais uma oportunidade para o reforçar. Quando estamos a falar de um espetáculo desportivo transmitido na televisão, com patrocinadores, com promoção e divulgação,
e depois aos 16 ou 17 minutos vemos esse jogo ficar completamente estragado, uma das equipas fica a jogar com menos um jogador, e aqui, seja a equipa que for, uma equipa a jogar em inferioridade numérica obriga a um reposicionamento total, a um reajuste total, e essa equipa dificilmente consegue ter um comportamento ou um volume de jogo ofensivo que consegue ter quando tem 11 jogadores, quando está em igualdade numérica. Parece-me que o Sporting teve felicidade contra o Braga em 2 momentos, que eu me recordo assim de repente, foi este ano, com a inferioridade numérica também praticamente desde o início, por expulsão do Gonçalo Inácio, acaba por ganhar com um golo no único remate que fizemos à baliza, mas a realidade é que foi um jogo inteiro de sofrimento e a defender. Vencemos uma Taça de Portugal também numa situação idêntica, tivemos uma expulsão logo nos primeiros minutos do Cédric, ficámos a jogar com 10 jogadores, tivemos a perder 2-0 e nos últimos minutos conseguimos empatar com um gol do Slimani e um gol do Monteiro e depois ganhamos nos penaltis. Lembro-me desse jogo quando o Benfica estava a perder. Lembro-me desse jogo do Sporting, não me lembrei do Cédric. Não me lembrei que tinha sido expulso, mas lembrei-me desse jogo. Podia acontecer igual. Não, porque o Braga já tinha tido uma situação idêntica contra o Porto no ano a seguir e acaba por vencer nos penaltis. Claro, é verdade. Mas isto para dizer que a inferioridade numérica estraga completamente o jogo. Estraga o jogo. Depois, em cima disso, se formos a ver a forma como essa inferioridade numérica acontece, ainda pior. Porque aqui, obviamente, que é perfeitamente discutível se há falta, se não há falta, se o contacto é suficiente para o jogador cair ou se não é. Nas leis de jogo há uma coisa que há uma regra que diz que tem que haver causa e efeito. Ou seja, o efeito da queda tem que ser provocado por uma causa, nomeadamente por uma falta. E a mim não me parece que o Abel Ruiz caia em função do contacto que tem com o Elton Leite. Parece-me que, efetivamente, pode ter levado ali um toque e aproveitou-se da situação e tentou fazer aquilo que fez. Foi cavar ali uma falta e a expulsão do guarda-redes do Benfica. Na minha opinião, é uma expulsão injusta, é uma expulsão altamente discutível, estraga completamente o jogo, muda completamente a história do jogo. E depois eu diria que o Benfica até nem fez um jogo muito mau, até conseguiu ali na primeira parte, até ao intervalo, alguns momentos também de perigo. Depois há um erro do Vlaco Dimos, que é um erro que não se percebe, ainda não percebo o que é que o Vlaco Dimos foi fazer ali ao meio dos centrais, não percebo aquela saída da baliza, foi completamente precipitada, mas pode ter a ver também com indícios emocionais e com o facto de ele não ser o guarda-redes titular neste momento, e de querer mostrar trabalho e estar um pouco mais descontrolado do ponto de vista emocional e isso ter contribuído para esse erro. Na segunda parte, o Braga entra bem, tem ali 3, 4 oportunidades e aí o Vlaco Dimos também teve bem. Acaba por ser um resultado justo, mas é um resultado justo em função daquilo que foi um momento de jogo que, na minha opinião, não devia acontecer no futebol profissional, porque estraga o espetáculo completamente. Portanto, é uma taça para o Braga, venceu justamente, mas compreendo o amargo de boca dos adeptos do Benfica, porque independentemente de maior ou menor qualidade de jogo, independentemente de ser uma época má que foi para o Benfica, a realidade é que perder a taça assim custa ainda mais, porque fica realmente a sensação que poderia haver outro desfecho se o jogo tivesse sido equilibrado a nível do número de jogadores em campo. Bem, esta é a última vez que isto aconteceu, em que o Benfica perdeu tudo. Lembro-me também numa final que o Jorge Jesus, inclusive, contra o Guimarães, na final, foi confrontado por um jogador do Benfica, não é? E depois nos 2 anos a seguir, nos 2 anos a seguir papou tudo, não é? Lá está, é essa a tua esperança? Não podemos fazer comparação com essa época que estás a falar, 2012, 2013. O Benfica chega à penúltima jornada, quase campeão, festeja o título na jornada anterior e mal no Funchal, frente ao Marítimo, chega em casa e vence a meia-final da Liga Europa, vira a eliminatória frente ao Fenerbahçe 3-1. No dia 5 de maio empata com o Estoril 1-1 e depois perde no Dragão 2-1, como todos, ou muitos que gostam de futebol, lembram-se com o tal gol do Kelvin no último minuto. E perde depois a final da taça da Liga Europa frente ao Chelsea por 2-1 e no domingo seguinte perde com o Guimarães também 2-1, a ganhar também 1-0. Não podemos comparar, acho que aquela época foi uma época em que, por alguma desconcentração, por algum
por alguma falta de equilíbrio emocional. O Benfica não venceu. Esta época não, esta época começa mal, o Benfica é eliminado pelo PAOK, que é claramente inferior. Na Liga Europa, muitos valorizaram demais o Arsenal. Nós não tínhamos programas na altura, mas eu cheguei a comentar contigo, David, que o Arsenal era bom, mas não era um extraordinário adversário que o Benfica deveria e podia ter feito mais, como viu-se na eliminatória. No campeonato, o Covid só apareceu em fevereiro, mas em fevereiro ou janeiro o Benfica já estava muito longe no campeonato. Na Taça da Liga foi o que foi, e na Taça de Portugal também temos que ser pragmáticos. O Benfica chega à final, só que só defronta uma equipa da Primeira Liga, que é o Bessade. Tudo o resto foram equipas de Segunda Liga ou inferior à Segunda Liga. Portanto, não podemos fazer comparações à época anterior. Eu não sou um fã de Jorge Jesus, já o disse aqui várias vezes. Eu sou fã dos treinadores, ou melhor, eu sou apoiante de qualquer treinador que seja do Benfica. Se amanhã o Bruno ou tu forem treinadores do Benfica, eu irei apoiar da mesma forma que apoio Jorge Jesus. Porque na primeira fase eu sou apoiante de alguém que vence os jogos no Benfica, e numa segunda fase de alguém que, para além de vencer os jogos, joga bem. O Benfica este ano fez alguns jogos bons, mas não, a época é claramente negativa. E parece-me que Jorge Jesus não está no pleno das suas faculdades. E quando digo isto poderei até ser mal interpretado, mas vou tentar explicar. Jorge Jesus tem alguns jogos do Benfica, por exemplo, contra o Porto, é o último que eu recordo. Jorge Jesus faz substituições aos 88 ou 89 minutos. O Benfica estava empatado e precisava de ganhar o jogo. Eu acho que ele às vezes não tem a noção, porque ninguém faz. Quem é que faz substituições numa situação lógica nesta altura? É para defender o resultado, para queimar tempo. Não é um treinador que está empatado, que precisa de ganhar, que vai tentar parar o relógio, porque nós todos sabemos que depois o árbitro, substituição demora 1 minuto, o árbitro dá mais 20 ou 25 segundos ou 30 segundos. Segunda situação, mesmo na final da taça e mesmo aceitando que a expulsão é mal efetuada, que o Benfica até poderia ter tido alguma sorte, mesmo aceitando esses todos os fatores, os seis todos, o TT do Sporting há dias dizia, no meme que ele tem, diz que se a minha avó tivesse 4 rodas, não era a minha avó. É basicamente isto que eu vou dizer. Se o Benfica tem, por acaso, até marcado primeiro e se tem ganho, ficava, mesmo assim, para mim, ficava claro uma coisa. Era importante e ficava muito satisfeito com o Benfica ter ganho, ficava, não escondo isto. Agora, a época do Benfica é desastrosa. Para mim, há 2 fatores importantes nesta época desastrosa do Benfica: Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus. Já podemos falar a seguir de Luís Filipe Vieira, mas queria falar sobre Jorge Jesus. Jorge Jesus planeou mal a época, planeou mal os adversários, por isso foi eliminado da Liga dos Campeões, perdeu 40 milhões de euros, teve que ser vendido o Rubem Dias. Em relação ao Jorge Jesus, queria só dizer mais uma coisa. A substituição do Benfica no jogo da taça também comprova a falta de alguma lucidez e alguma inteligência por parte de Jorge Jesus. Porque provavelmente Pizzi é o jogador que melhor consegue controlar a bola no Benfica. O Benfica com -1. Um Benfica que não está a conseguir controlar o jogo, mesmo com 11, o Pizzi nunca deveria ter saído do jogo. O Pizzi é dos jogadores, nos últimos anos, mais mal amados do Benfica, que mais golos marca, que mais assiste, que melhor controla o jogo do Benfica. Poderia ter saído qualquer um, e eu recordo-me agora, lá está, de um jogador trazido por Jorge Jesus, que é o Everton, que nos últimos jogos até tem estado a jogar razoavelmente bem, mas que faz um jogo para esquecer na final da taça. Nestes jogos, normalmente os jogadores mais experientes são mais cerebrais. E eu acho que por aí também começou a derrota do Benfica frente ao Braga. Para além da expulsão, a substituição também não é muito feliz. Podia ter tirado um dos centrais, podia ter tirado o Everton. Para mim, nunca o Pizzi. E até a cara de espanto de Pizzi comprova que nem ele próprio estava à espera disso. Porque o Pizzi é um jogador que num remate, numa jogada, consegue fazer a diferença. Terceira situação. Em toda a época negativa do Benfica, acho que há pelo menos um fator que nós devemos
ponderador positivo. Aliás, são dois que vou falar. Estava-me a recordar só de um, mas vou falar do outro também. Um deles é o Pedro Gonçalves ganhou a bota de prata como melhor marcador do campeonato, dar os parabéns a ele, mas focar o Seferovic, que de dispensado numa primeira parte da época, com menos de 500 minutos, ficar um golo do Pedro Gonçalves, e não querendo aqui ter nenhum sentido pejorativo. O Seferovic marcou um único penalti, aliás o Benfica só teve dois, portanto o Seferovic marcou um e que foi contra o Sporting. É uma boa média, é um avançado que falha muitos golos, mas que também marca alguns. Segundo ponto, acho que entrou mal. Eu sempre gostei, já no Porto gostava, e referir a crença e a liderança do Otamendi. Quer gostemos, quer não, é daqueles jogadores que quando joga na equipa adversária nós não gostamos, quando joga na nossa equipa nós gostamos, porque defende-os dele até à morte. E obviamente que aqui a morte é num sentido exagerado. Muito bem. Bruno, também achas que o Jorge Jesus foi o grande responsável por esta derrota do Benfica na Taça? Ou achas que... Pronto, a expulsão influencia sempre, por muito que a gente desvalorize isso, uma equipa ficar tanto tempo a jogar com 10 jogadores tem a sua influência. Mas o Jorge Jesus podia ter feito um bocadinho melhor do que aquilo que fez, ou achas que fez o que tinha a fazer? Bom, acho claramente que o Jesus é o grande responsável pela má época do Benfica, não só por este jogo frente ao Braga. O Jorge Jesus, aqui ele tem em comum o facto de ter sido treinador do Sporting e do Benfica, portanto, nós falamos todos com alguma propriedade sobre aquilo que é o trabalho do Jorge Jesus nas equipas que nós apoiamos e gostamos. E efetivamente o Jorge Jesus no Sporting também era especialista em arranjar desculpas. E o Aftab falou dessa questão do Covid. E puxando aqui também um bocado a cassete em relação à situação do Seferovic, passou um discurso que para mim foi um discurso completamente surreal, quer dizer, criou um caso à volta do jogo do Sporting ser depois do jogo do Benfica na última jornada, como se isso fosse de alguma forma limitador no que quer que seja para aquilo que era a decisão do melhor marcador do campeonato, porque o Pedro Gonçalves entra em campo no jogo contra o Marítimo sabendo que só tinha que marcar 3 golos, que era uma coisa que ele nunca tinha feito na vida dele enquanto profissional, marcar 3 golos num jogo. Ele só tinha que fazer um hat-trick, portanto, foi fácil, e o trabalho dele foi muito facilitado. Eu acredito que Pedro Gonçalves, assim que soube que o jogo do Benfica tinha acabado, disse, pá, só preciso marcar 3, isto vai ser fácil. Isto é o Marítimo, é chegar lá e marcar 3, não custa nada. Fazendo aqui também uma ressalva, o Aftab disse bem, o Seferovic marcou um gol de penalti, o Pedro Gonçalves marcou 2. Sendo que dos 2 golos que marcou de penalti, nenhum deles foi na última jornada. Portanto, na última jornada, aos 3 golos que o Pedro Gonçalves faz, não foram 3 golos oferecidos, foram 3 golos por mérito próprio. Podemos admitir que no segundo ele tem felicidade, que a bola bate no poste e vai ter com ele, mas é felicidade, mas a realidade é que ele está lá. E o Jesus montou uma narrativa de que era uma vergonha no futebol português, que um jogador já tinha jogado e o outro já sabia quantos golos é que tinha que marcar, mas isto facilita o quê? Alguém acredita que o Seferovic, quando marcou o segundo gol, disse, pronto, isto já chega, não preciso marcar mais, isto já está garantido. E alguém acredita que para o Pedro Gonçalves foi muito mais fácil um jogo, porque sabia que tinha que marcar 3 golos. Acho que foi ridículo, acho que é o espelho daquilo que são as argumentações do Jesus quando as coisas correm mal. Há sempre a maneira de arranjar uma desculpa, de arranjar ali um tema para desviar a atenção daquilo que realmente importa. E eu há bocado acabei de dar razão, principalmente ao Pizzi, porque o Pizzi depois no fim do jogo foi muito crítico em relação à arbitragem, eu também sou. Eu acho que o Benfica foi efetivamente prejudicado na arbitragem desta final da Taça e que isso condicionou imenso aquilo que foi o jogo do Benfica, mas depois obviamente que é o que o Aftab diz, não houve mestria também do lado do Jesus, não houve capacidade para também ele interpretar aquilo que a equipa mais precisava e começou logo nesse momento da substituição quando ele tira o Pizzi, porque realmente também não me fez sentido. Eu também quando vi que era o Pizzi que ia sair, também fiquei surpreendido, porque podia imaginar qualquer jogador da equipa a sair, menos o Pizzi. Se calhar era aquele que eu achava que nunca iria sair naquela situação, precisamente porque é um jogador que, além de ser extremamente experiente, é uma voz de liderança dentro do campo, é um jogador que sabe ter bola, é um jogador que sabe organizar a equipa e é um jogador que no momento de decisão consegue fazer a diferença. E quando estamos a falar de uma equipa que passa a jogar em Freire América, que à partida vai estar muito mais tempo a defender, qualquer meia oportunidade pode ser vital para que o Benfica esteja no jogo.
Aconteceu com o Sporting, quer dizer, o Sporting ganha o Braga com uma oportunidade. Portanto, o Benfica poderia ter assumido a mesma coisa, que é, meus amigos, vamos defender, vamos ser coesos, vamos ser unidos, e depois na única ou nas únicas oportunidades que tivermos, por poucas que sejam, vamos tentar ser felizes. E aí o Pizzi podia fazer claramente a diferença, quer no processo defensivo, quer depois na parte ofensiva e da tomada de decisão. Portanto, acho o Jesus o grande responsável, não só pelo desfecho da Taça de Portugal, mas pela má época do Benfica. Portanto, eu percebo completamente a antipatia que o AFTAB tem em relação ao Jesus, e percebo que a maioria dos benfiquistas neste momento preferissem que ele voltasse para o Flamengo. Otávio, já estamos com cerca de meia hora de programa. Vamos para as notas finais, 2 minutos. Diz-me tu, Justiça. Eu ouvi há pouco, ouvi, não li, que Luís Filipe Vieira parece que falou à CMTV ou qualquer coisa que, obviamente, Jesus já vai continuar. Eu vou tentar interpretar isto de uma forma, que é, enquanto o Futebol Clube do Porto não tiver o seu treinador definido, o Luís Filipe Vieira vai segurar o Jorge Jesus. Só posso interpretar desta forma. E não estou a brincar. Eu não morro de amores por Jorge Jesus. Acho que o que Jaime Antunes disse semana passada faz muito sentido. Mas estás a insinuar que o Benfica quer do Sérgio Conceição, é? Não, estou a insinuar mesmo que o Benfica está a aguardar que o Porto apresente o seu treinador para eventualmente, se tem interesse em mandar Jorge Jesus embora, seja de uma forma amigável ou menos amigável, que o faça. Que é sempre o trauma que o Luís Filipe Vieira tem, é que o medo que tem de que Jesus vá parar o Futebol Clube do Porto. Isto poderia ser uma oportunidade. Depois de uma época falhada completamente no Benfica, ir para o Porto que financeiramente até já está um bocadinho mais equilibrado, um bocadinho não, já está mais equilibrado, fez agora um empréstimo obrigacionista de quase 70 milhões, 60 e poucos, poderiam ter alguma capacidade de investimento, já tem entrada na Champions garantida, poderia ser interessante para o Jesus, treinava os 3 grandes, tinha sido campeão no Benfica, não tinha sido no Sporting, poderia voltar a ser campeão no Porto, poderia voltar eventualmente a justificar a má época no Benfica por falta de organização do Benfica e não por sua própria culpa. Eu acho que o Luís Filipe Vieira tem aí, não é um problema, ele próprio criou este problema. Eu, como disse, não morro muito de amores por Jorge Jesus, acho que falta-lhe muita humildade, até mesmo na forma como falou sobre Jaime Antunes. Nós não podemos esquecer, Jaime Antunes é eleito para vice-presidente do Benfica. Jorge Jesus é um contratado. E passo a se calhar a minha falta de humildade de alguém que é há 22 anos sócio do Benfica, ele é empregado do clube. Se calhar parece muito mal dizer desta forma, mas na realidade Jorge Jesus é empregado do clube, e ele às vezes esquece o seu lugar. É um empregado muito importante do clube, mas não deixa de ser empregado. E provavelmente é essa a situação que deverá ser ponderada. Muito bem, vamos então aguardar pela decisão do Sérgio Conceição se fica ou não fica no Porto. Bruno, os teus 2 minutos. Olha, já agora, como é que está o Miguel Oliveira? Epá, eu vou ser sincero, estou completamente a leste do que se passa no MotoGP. Nem sei se houve corridas este fim de semana. Este fim de semana não houve corridas, vai haver agora no próximo. Queria, em primeiro lugar, deixar aqui uma palavra para a convocatória da Seleção Nacional, mostrando-me satisfeito pela maioria das escolhas. Na globalidade, acho que o Fernando Santos escolheu os jogadores certos. Obviamente poderia ter havido ali um ou outro ajuste. Não percebo muito bem, ou custa-me aceitar o facto de só irem 3 centrais, apesar do Danilo e do Palhinha poderem fazer a posição de centrais, mas não é obviamente a posição de raiz de nenhum deles. Portanto, os 3 centrais a mim surpreendeu-me um pouco. Fiquei feliz pela convocatória do Palhinha, do Nuno Mendes e do Pedro Gonçalves, acho que inteiramente justificada. Foram 3 jogadores que fizeram uma época fantástica ao serviço do Sporting e mereciam esta chamada à seleção. Realçar que a Seleção Nacional Portuguesa é efetivamente uma superpotência neste momento e todos os adversários olham para este lote de 25 jogadores e admitem que é uma seleção fortíssima e obviamente candidata a vencer o europeu. Depois destacar também a equipa feminina de rugby do Sporting, que foi campeã nacional de Sevens e que o fez também com brilhantismo. Esta equipa feminina de rugby do Sporting
tem feito um percurso de grande qualidade ao longo destes anos, tem feito um trabalho sempre sustentado, sempre consistente, e deve também ser realçado. Bruno, e só aqui de realçar que em Portugal, sobretudo no feminino, a vertente mais importante do rugby é o Sevens, não é o 11, é o Sevens. Portanto, exatamente, isso mesmo. O Sporting é campeão nacional, digamos assim, da divisão principal ou da versão principal do rugby. Do rugby, exatamente. Depois, um destaque também para os campeões nacionais de handball, o Futebol Clube do Porto, venceram o campeonato eu diria, com toda a naturalidade possível, porque o Porto tem efetivamente uma equipa bastante distante dos seus adversários diretos em Portugal, é uma equipa de grande qualidade, e num ano em que perderam um super atleta, um dos melhores guarda-redes de sempre a passar por Portugal, o Alfredo Quintana, a dedicatória desse título com inteira justiça e uma vitória com inteira justiça também para o Futebol Clube do Porto. Em relação ao basquetebol, começou a final e neste momento temos um empate a 1. O Sporting ganhou o primeiro jogo, o Porto ganhou o segundo, ambos no pavilhão João Rocha. Na minha opinião, o Sporting jogou mal os dois, teve a felicidade de ganhar um, perdeu o outro, portanto está tudo em aberto. Vamos voltar agora na sexta, penso que é sexta e domingo, vamos voltar a ter os jogos desta vez no Dragão Caixa, e também está tudo em aberto. E em relação ao futsal, tudo se encaminha para mais uma final entre Sporting e Benfica, apesar das boas réplicas, quer do Fundão, quer dos Leões de Porto Salvo, e será a fechar com chave de ouro o ano desportivo em Portugal, como sempre, com o Sporting Benfica em futsal. Esperemos que mais uma vez a sair vitorioso para o nosso lado, mas é sempre interessante e é sempre imprevisível. Muito bem, eu ia-vos sugerir que para a semana falássemos um bocadinho sobre o Euro, porque está aí à porta e nós já temos os nossos convocados. Diz? Sobre a moeda? Não, isso depois é daqui a 2 semanas, é a disputa entre o Euro e o Bitcoin, e as Bitcoins. Mas para a semana falamos então do Eurofutebol, não é? Que era para ter sido em 2020, que vai se disputar este ano nos moldes completamente diferentes, em várias cidades europeias, enfim. São novidades. Mas falamos então para a semana. Pessoal, olha, até lá, divirtam-se, protejam-se, que isto ainda não está. Agora já podemos, acho que já vamos poder ser vacinados, uma coisa assim, a malta aí E a malta aí dos 30 anos, que somos nós, né? Temos todos 30 exatamente, anos. 30 anos, dos 30 para cima já podemos ser todos vacinados. Portanto, a princípio a coisa vai se andando, mas enfim, mas isto ainda não está nada garantido, portanto, olha, protejam-se, portem-se bem e, como eu costumo dizer, se puderem, partilhem desporto. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa.